Oi, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, consegui finalmente fazer a live por aqui, né, pela página da Feitiços. Nós teríamos uma live hoje com a Tati, pra gente estar falando sobre o que é o sinistro sagrado, qual a diferença, né, com o sagrado feminino. Mas esse tempo seco não tá ajudando muito. O pessoal tá ficando doente, garganta, e aí ela tá com a voz sem conseguir, né, falar. Então tivemos que adiar. Mas vai ter essa live, provavelmente só não será de sábado, né? Porque de sábado eu tenho as lives normais com as meninas pra falar sobre as mestras e etc. Então eu vou tentar encaixar aí num outro dia, vamos ver, né? Quando que vai ser esse dia. Então, eu resolvi fazer a live de hoje voltada para quem é a Marília. Por quê? Tem muita gente nova aqui, tem muita gente que não sabe exatamente quem é a Marília, por que existe a página da Feitiços, por que falar sobre espiritualidade, né? Muita gente me perguntando como que está a minha vida hoje em dia, sem estar frequentando um local, porque muita gente sabia que eu frequentava um templo e etc. Então muita gente me pergunta, você está frequentando algum lugar, como que tá e etc. E eu falei, bom, já que foi cancelada a live de hoje, vamos falar um pouquinho, né, sobre mim, quem é a Marília, como que eu cheguei até aqui, por que eu cheguei até aqui, né? Eu vou começar, ai, desculpa, eu vou começar me apresentando para quem não me conhece, né? Sou Marília, tenho 43 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Vou começar primeiro explicando sobre a página da Feitiços, né? Por que essa página nasceu? Qual é o intuito dessa página? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas entram na página e talvez não é tão quadradinha como as outras páginas. Ela não é certinha. Eu não falo só de determinadas coisas, eu falo de tudo aqui. E ela nasceu para ficar voltada mesmo para a parte de feitiços. Eu já tinha os meus perfumes, eu sou terapeuta holística. Junto com essa formação de terapia holística, eu tenho a formação de perfumaria ancestral. E comecei a fabricar os meus produtos terapeuticamente. Quando eu adentrei a parte da Quimbanda e compreendi que eu poderia consagrar esses perfumes na energia de Exu Pombagira, eu consagrei eles e resolvi abrir a página e focar a página na parte de feitiços, né? Na parte de vendas de banhos, de conversas, né, espirituais, posts sobre os mestres e etc. Então, por isso que nasceu a página da Feitiços da Ancestralidade. E eu já era espiritualizada. Por quê? Porque eu nasci numa família onde meu pai era ogã, tocava atabaque, e minha mãe era médium de Umbanda. Então eu já tinha essa familiaridade, digamos assim, né? Quando eu comecei, minha mãe frequentava, depois deixou de frequentar uma época, eu ainda cheguei a frequentar depois de mais velha. Sempre escutei que eu ia desenvolver, que eu tinha muita responsabilidade, etc, etc, etc. E eu peguei, fui deixando, a gente vai deixando, né? Fui crescendo, e trabalho, e namorado, não sei o que, foi passando.
Quando foi em 2017, meu filho tava com 1 aninho, o mais novo. Aí uma amiga minha, eu morava num prédio, ela me levou num lugar, quimbanda também, só que era uma quimbanda cruzada, né? Que não trabalha só com Exu Pombagira, trabalha com a direita também. E aí eu comecei a me desenvolver em 2017 nesse local. E só que é aquilo que eu tava falando pra vocês, eu já nasci numa família assim, já tinha uma coisa mais espiritualizada, conhecia. E quando já via minha mãe fazendo banhos, já sempre gostei de trabalhar com ervas, com banhos e tal. Quando eu adentrei neste local, comecei a pesquisar mais sobre esse local, sobre a quimbanda em si, porque até então eu não sabia que existia quimbanda, eu sabia de candomblé e umbanda. Eu já trabalhava como terapeuta holística, então eu já fazia as minhas tinturas medicinais, eu já fazia os meus banhos, mas eu não sabia essa parte de consagração de perfumes. E aí eu me adentrei mais magisticamente, digamos assim, neste assunto. Boa noite a todo mundo que está entrando, a Bruxa Kinai, Júlio, Altar da Bruxa de Sangue. E aí eu me adentrei mais, por isso que nasceu a página da Feitiços. Mas até então eu sempre postei tudo no meu perfil pessoal. Tudo mesmo, gente. A parte profissional de terapia, o meu pessoal, eu na academia, eu na escola com as crianças. E também a parte macumbística da história, porque eu nunca tive vergonha de falar qual era a minha religião, né? Então eu nunca tive esse problema, então eu sempre postei com relação a isso. E agora, quem entra na página fala, nossa, mas tem tanta coisa nessa página. Tem perfume que ela vende, tem tinturas, ela posta sobre os mestres, ela posta sobre macumba, feitiçaria, benzimento, né? Como é que chegou nisso? Eu sempre fui muito assim, de postar as coisas, de falar muito. Assim, sempre não, né? Não é desde nova. Isso foi depois que eu me tornei terapeuta holística e etc. Sempre fui mais reclusa até eu conhecer o ambiente. Depois eu me solto. E eu comecei a entender que eu não quero seguir um padrãozinho de página. A minha página não é para vender. Minha página também, né? Quem quiser comprar as tinturas, os perfumes, ok. Mas é uma página que eu quero mostrar a minha realidade. Eu quero falar sobre espiritualidade. Eu quero mostrar a potência de outras pessoas, né? Até então, ela foi criada para mostrar os meus produtos, né? E depois que eu saí do último local que eu frequentei, eu resolvi falar sobre espiritualidade. Por quê? Porque eu tive uma passagem por um terreiro em Osasco, como eu falei para vocês, e eu aprendi muita coisa. Nesse outro local que eu frequentei em São Bernardo também. Oi, Josi, caiu o outro? Caiu o quê, gente? E aí eu... Peraí que eu me perdi. Ó, por isso eu pra fazer live, pra prestar atenção no que tá sendo escrito é desesperador, porque eu me perco. A TDAH aqui. Ah, o outro Insta. E aí eu aprendi bastante coisa. Só que quando eu saí de lá, sabe quando você sai com uma sensação de será que meu lugar é estar em outros lugares? Não tô falando que é errado quem faz isso ou não, imagina, longe de mim. Mas o meu intuito hoje aqui é esclarecer justamente isso, né? Que as pessoas me perguntam, porque eu postava muito do local que eu frequentava, eu sou muito
de me enfiar, de me jogar de cabeça para as coisas que eu faço, e não era diferente lá nesse local, nem no primeiro que eu frequentei, tá? E aí eu comecei a falar muito. Então, quando eu saí, as pessoas começaram a me perguntar, mas como que você tá? Como que não tá? O que que tá acontecendo? O que que, sabe? Você quer ir pra algum lugar, você não quer? Quando eu saí, eu me senti bem perdida mesmo. Falei, cara, e agora? O que que eu faço? Aí você percebe que você acredita que talvez não tenha algumas amarras, mas você tem sim algumas amarras. Eu preciso de alguém que cuide de mim, porque eu não sei, porque e agora o que que eu faço? Não posso incorporar em casa, porque vai quiumba, porque são coisas que vão incutindo ali, né, na nossa cabeça, escutando as outras coisas e tal. Então muito se passou. Isso aconteceu, gente, no final de dezembro de eu sair de lá. Ficou assim, muito confuso. E aí, eu falei, bom, vai ter que entrar nos eixos, né? Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de coisa muito regrada. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer assado. Acho que é por isso que eu não me dei bem na igreja católica. Eu frequentei a igreja católica quando eu era mais nova. Eu fiz a primeira eucaristia, eu fiz crisma, sabe? Eu frequentei igreja, só que tipo, essa coisa sempre foi meio complicado pra mim. Ah, mas isso tem nos terreiros? Tem! Só que a empolgação de você aprender, de você estar em contato com outras pessoas é tão gostosa que você não repara que realmente é uma regrinha. E aí eu falei, bom, e agora? Eu não quero abandonar meus mestres, eu confio pra caramba neles. O que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir me ver em outro lugar, de novo, me entregando e depois sair? Como é que vai ser? E os mestres firmados aqui em casa, e vai lá e senta e medita. Medita do meu jeito, tá, gente? Porque quem tá aqui há mais tempo sabe, eu sou TDAH, vocês vão ver me mexendo, vão ver eu me coçando, me cutucando, porque é assim que funciona. E exatamente acontece quando eu vou lá no quartinho de Exu conversar com eles. É difícil pra mim conseguir me concentrar, meditar, sabe? Pra ter uma gnose, pra escutar. Não é demérito nenhum, já falei aqui nas lives com as convidadas que eu não escuto, não sou clareaudiente, não sou clarividente. Então, as minhas gnoses são mais por intuição, mas é uma intuição bem forte, tá? É tipo aquilo, coisa que vem na minha cabeça e eu não teria como pensar naquilo. Então, vamos, e tô indo, e sento, e fico um pouco. Aí eu fico sentada, dói minha perna, eu levanto. Aí a hora que eu levanto, é a hora que eu começo a sentir, né? E aí foi muito difícil, eu não conseguia. Eu sentia a energia da Padilha, mas eu não conseguia trazer ela em casa. Isso ficou durante um bom tempo, tá? Aí eu fui conversando, comecei a ter muitas intuições de coisas que depois eu tive provas de que realmente estavam ocorrendo, tinham acontecido. Em sonho, a Padilha me mostrou muita coisa e depois vieram as provas mais uma vez. E aí eu comecei, tipo, a tomar esses tapas na cara. A gente tá aqui, você só tem que confiar mais. Porque eu tenho essa questão muito grande. Eu confio no que eu falo pra você. Se você vier se tratar comigo, eu vou te falar tudo sobre o tratamento, sobre a terapia holística, sobre os florais, tudo. Só que com relação à minha espiritualidade, eu tenho uma certa insegurança, porque eu nunca quis aparecer. Esse nunca foi o intuito. Ai, porque eu incorporo não sei quantos espíritos, porque minha Padilha é pica, porque ela ajuda e não sei o quê. O intuito nunca foi esse. Então, eu sempre fui muito insegura, porque eu sei que mexe com a vida de outras pessoas. É a mesma coisa se eu for fazer um tratamento com uma pessoa, eu indicar uma tintura pra ela, ela tem
alguma questão que ela não possa tomar aquela erva e eu não faço anamnese com ela, dou a erva para ela e atrapalho toda a vida dessa pessoa. Quando você é um médium, quando você está de frente com alguém, com uma entidade ou não, você está lidando com uma vida. Então você tem que ser responsável. Então, por isso da minha insegurança. Eu sou ainda muito insegura. Muito. Por conta disso. Por conta desta responsabilidade. Então, às vezes eu fico questionando, mas será que não é da minha cabeça? Será que é vocês mesmos? Aí eles vêm, tapa na cara aqui. Vocês têm uma ideia, é uma coisa muito besta, tá? Ontem, último dia, né, da lua minguante, ou seja, lua negra, que nem eu postei pra vocês. E eu resolvi fazer um ritual, né, de banimento, de limpeza e etc. E normalmente no candomblé, em quimbanda, os pais de santo, o sacerdote, mãe de santo, tem isso mesmo, de tudo que vai fazer, jogar os búzios, né, pra ver se tá certo, se não tá. Eu sempre fui muito porra louca, então tipo, vou fazer uma oferenda. Mas eu não quero fazer do jeito ali que eu aprendi, que tá no livro. Eu vou fazer da forma como eu tô sentindo no meu coração. Eu vou e faço. Nunca deu ruim, tá? Mas eu também nunca joguei pra confirmar. E ontem me veio na cabeça de tirar. Eu deixo alguns baralhos ali. E tirei pra confirmar. E saiu ali a confirmação, né? De que aquele trabalho ia dar bom. Ia conseguir fazer as limpezas e etc, né? E ainda me confirmou que realmente eu não tô doida, que tem coisa pra ser limpa, tem coisa pra ser neutralizada. E aí me confirmou com a carta do oculto. Então, eu preciso sempre ter essas confirmações, né? Que bom que eu nunca levei nenhum safanão da Padilha e do morcego por conta disso, porque eles não têm que ficar provando nada, mas eu já falei pra eles que não é que eu duvido deles, eu duvido de mim, né? Se realmente não é coisa da minha cabeça. Então foi, e ainda é como é que eu posso explicar pra vocês? Não é que é um sacrifício, mas é uma rotina que eu tenho que me encaixar. Não me obrigo a estar lá todos os dias. Tem dia que eu não quero, eu falo, poxa, hoje eu não vou, mas eu tento ir o máximo possível. E eu percebi que o ficar sentada meditando ali, nem sempre eu iria conseguir ter gnose. Porque escutar e ver, eu sei que isso, por enquanto, não vai acontecer mesmo. Mas eu não ia conseguir ter determinadas gnoses, porque eu sou muito acelerada, minha mente é muito acelerada. E aí foi quando eu comecei a levantar. Quando eu comecei a levantar, que eu comecei a sentir energia, me veio aquela coisa de, mas será que pode? Será que não pode? Ai, que isso, ai, aquilo. E aí vai, respira, estuda e confia. Pronto. Aí ela começou a vir em terra, a Padilha. Eu comecei a me sentir mais segura. Os insights começaram a ser mais frequentes durante o dia. Tal coisa é isso. Tal coisa é aquilo. Faz isso. Faz aquilo. Muda aquilo outro. Muito começou a ter com mais frequência. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque vieram me perguntar como que eu estou hoje, 8 meses, quase 9 meses depois, sozinha, sem estar frequentando nenhum lugar. Eu não tenho ninguém que cuida da minha cabeça. Quem cuida da minha cabeça sou eu. Falar nisso, meu cabelo está assim porque eu passei óleo de coco pra umectação. Essa sou eu, gente. Eu não gosto de parecer algo que eu não sou. Eu sou desse jeito, né? Não importa o local, eu sou assim, sou maluqueira, falo muito, gesticulo muito, falo palavrão, brinco, rio, choro, tudo em uma só. Mas voltando. Essa frequência de estar indo ao quartinho de Exu, conversar com Exu e Pombagira e tal. Eu comecei a incorporar. Não são todos os dias que eu vou, também não são todos os dias que ocorre a incorporação, e tá tudo bem, mas tem o meu contato com as cartas. Então, toda vez que eu vou lá, que eu medito,
vindo a entidade em terra ou não, eu tiro as cartas e sempre tem uma informação, sempre tem um conselho, sempre tem vai acontecer tal coisa, tá vindo tal coisa, age assim, age assado. Aí, veio morcego, já veio, já me limpou, já limpou Júlio. Os mestres dele também, né, já se apresentaram aqui em casa. E, inclusive, né, eu comecei a sentir a energia de uma bruxa, de uma velha, de uma preta velha, né? Me questionei, e agora? A entidade, a quiumba, porque eu ainda tenho isso dentro de mim, e eu acho que é normal, porque a gente foi e é sempre colocado muito cuidado, tá errado, tem que seguir um fundamento, tem que seguir uma tradição, alguém tem que te ensinar, porque tem que seguir o beabá, então essa cultura do medo dá umas travadas de vez em quando, né? Aí vem eles e dá o chacoalhão. E aí ela se apresentou e eu perguntei pra ela quem era ela, como que eu a chamaria, e ela falou pra mim que era indiferente a forma como eu a iria chamar. Se eu a iria chamar de preta velha, de bruxa, de quizumbeira, de anciã. O importante era nós estarmos juntas. Então, tá bom, né? Eu falei, ok, vou confiar e vida que segue. E a presença dela começou a ficar cada vez mais forte. E eu realmente entendi que ela já tinha se apresentado para mim lá no primeiro terreiro que eu fui, né? É uma preta velha, é uma anciã, e ela trabalha com cura, trabalha com benzimento. E eu sou muito envolvida nessa área, né? Meu trabalho é isso, eu sou terapeuta holística. E por isso dos posts sobre benzimento, né? Porque ela me trouxe muito isso, de que o benzimento está se acabando. Muita gente acredita que o benzimento ele só pode ser passado de geração em geração, tem que estar na linhagem da família. Tem alguns que sim, né? Se não me engano, o Stregheria que fala, que é da Itália, é desse jeito, é consanguíneo, né? Mas hoje em dia tem tanta escola de benzimento. Se você não trabalha diretamente com uma entidade que faz isso, você pode sim, se você gosta disso, se é uma coisa que te faz bem, que você não vai estar fazendo por obrigação, eu acho que tá tudo ok, né? Você não tá querendo mal de ninguém, não tá querendo ganhar dinheiro em cima de ninguém, tá certo. Então ela começou a me trazer muito isso sobre a questão do benzimento. Aí ela veio, benzeu todo mundo. E essa conexão com eles, ela tá desse jeito. Na minha rotina de estar indo à casinha de Exu e Pombagira, conversar com eles, vez ou outra, dar passagem, eles vêm, eles conversam, eles dão conselho, falam o que tem que falar, intui da forma como eu vou entender, da melhor forma para eu entender. E essa conexão tá desse jeito, tá rolando. Não sinto falta de nenhum local. Por quê? Porque aí vem a pedrada, talvez, de outras pessoas, né? Eles me trouxeram essa liberdade de eu não precisar dar nomes a nada, essa liberdade de trabalhar como eles querem, essa liberdade de não ter que ficar dando satisfação ou seguindo determinada tradição, determinados dogmas, determinadas ordens que alguns espíritos seguem porque estão
dentro de uma casa onde eles têm que respeitar ali o que é imposto naquela casa. Aqui é a minha casa, é a casa deles, não tem regra, eles vão trabalhar da forma como eles querem. E acho que quanto mais eu tô em conexão com eles, eu tô nessa liberdade com eles, é mais complicado me ver em um local. Não importa qual seria esse local, se seria Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eu vou ter que seguir uma regra, eu vou ter que seguir uma tradição, que talvez eu não queira. Então vamos supor, por exemplo, eu vou falar bem por cima porque eu não entendo direito, tá? Mas se eu for para um candomblé, tem certas regras de, você é filha de Yansan com Oxóssi, então você tem que zila com isso, isso e isso. Por exemplo, não pode usar tal cor e tal cor, se existe isso. Eu sei que a Kizila é com comida. Só que assim, eu tenho 43 anos, eu vivi a minha vida toda comendo tal coisa que nunca me fez mal. Por quê? Porque eu nunca pactuei, não sei se é essa palavra que fala, mas eu nunca trabalhei, oferendei orixá. Então eu acho que eu não sou cobrada por conta disso. Então se eu fosse para um local assim, isso iria acontecer. Ou para Umbanda, que de repente tem que fazer determinada coisa e tem que deixar de fazer outras coisas por causa disso ou daquilo. Ou ir para um lugar onde, por exemplo, sei lá, a Padilha não vai poder usar o chapéu. Vamos pensar assim, vai. A velha vai ter que vir de branco. Esse tipo de coisa. Então, eu não consigo me ver mais fechada dentro de uma caixa. Isso significa que eu estou desrespeitando as outras pessoas, as outras religiões, as outras tradições? Não, eu não estou desrespeitando ninguém. Você é do candomblé, você sabe que existe responsabilidades, você sabe que existe a tradição e o fundamento. Você é da Umbanda, você sabe que existem as responsabilidades, a tradição e o fundamento. Você é da Quimbanda, você é do satanismo, você é do Bleves. Se existe uma tradição, existe um dogma, existe uma regra, existe uma responsabilidade. Eu não quero mais ter isso. Depois que você se vê, entre aspas, não estou falando que as pessoas estão presas, eu estou falando como a forma que eu me vejo hoje. Depois que eu me vejo livre, podendo fazer, e os espíritos podendo fazer o que querem, sem serem limitados, e eu mesma, sem eu ser limitada, te coloca numa visão totalmente diferente. Então, assim, mas se você fizer tal coisa errada, que coisa errada que eu poderia estar fazendo? Eu não estou fazendo trabalho de destruição para ninguém, aonde eu possa estar inventando coisas da minha cabeça que não foram me passadas e que isso pode acarretar algum rebote para mim. Eu não estou fazendo assentamento para ninguém, que também é uma coisa que não foi me passada. Eu não tenho um jogo ali para confirmar o que aquelas entidades querem. Então, não vou trazer nenhum mal para aquela pessoa que estaria fazendo o assentamento e nem para mim. Vocês entendem aonde eu quero chegar? Quando você se vê livre, um culto livre, né? Tem gente que fala que é culto livre Exu e Pombagira, culto livre ancestral, cada um dá uma nomenclatura diferente. Você não está passando fundamento, você não está passando tradição, você não está representando nenhuma tradição, nenhuma vertente. Você está em conexão com os seus próprios mestres. Mas
E se você resolve dar atendimento, por exemplo, se você resolve dar atendimento, isso vai de pessoa para pessoa. Vai ter pessoa que talvez resolve dar atendimento. Infelizmente, a entidade não está tão bem incorporada. A pessoa, de repente, está ali com o ego muito inflado, uma certa arrogância, uma certa prepotência. E aí vai começar a fazer coisa errada na vida das outras pessoas. Mas lembra que isso vai de pessoa para pessoa. Lembra que eu falei para vocês que eu ainda me sinto muito insegura com relação a isso? Então, assim, eu tenho certeza que se um dia isso vir a acontecer, é porque eu realmente estou muito segura da conexão que eu tenho com eles. E que eu sei que não vai ter nenhum problema, eu não vou estar acarretando nenhum problema às outras pessoas. Eu tenho essa responsabilidade e este medo, sim, a palavra é medo, muito grande de não interferir na vida das outras pessoas. Entende? Então, hoje, quem é a Marília? Hoje, a Marília é uma terapeuta holística que trabalha com técnicas holísticas, faz seus atendimentos. Uma mulher que cultua os seus mestres em casa, Exu e Pombagira, Exu Morcego, Maria Padilha das Almas, eu tenho uma cigana chamada Rosa dos Ventos e eu tenho uma malandra, Maria do Cais. E tem a velha, que aí, né, é anciã, é bruxa, é preta velha, não importa, que é a curandeira que trabalha comigo, que vai trabalhar logo com a questão de benzimentos. E como eu estou agora, eu estou bem, estou em conexão com eles, minha vida não andou para trás, como muitos falam, né? A sua vida vai andar para trás, vai dar tudo errado, porque você tem que estar frequentando um local. Os seus mestres vão se afastar de você, o pai de santo vai prender seu Exu e sua Pombagira. Nada disso, não acontece isso. Eles são meus ancestrais, eles estão comigo, isso não aconteceu. Então é muito libertador eu poder falar para vocês que 8 meses se passaram e apesar de tudo, é clichê, eu sei que é clichê, para algumas pessoas, ainda mais quando a gente tá meio puto, que a vida virou a gente de ponta cabeça, é ruim escutar isso, eu sei, só que hoje, depois de 8 meses ter sido virada de ponta cabeça, eu posso falar para vocês que há males que vêm para o bem. Talvez se eu tivesse continuado no mesmo local que eu tava, eu não estaria com a mesma conexão que eu estou com eles hoje em dia. É louco, eu sei que é louco, mas é uma realidade. Porque talvez eu estaria em conexão sim, mais com a Padilha e o Morcego, que era quem mais vinha em terra. Mas e os outros? Que a gente sabe que tem outros, né? Será que a velha teria se aproximado? A Rosa dos Ventos, a última vez que ela veio em terra, foi no terreiro que eu frequentava lá em Osasco. E ela veio esses dias. Entende? Então, o intuito dessa live foi, além de não deixar, né, vocês sem a minha presença, porque sábado passado eu já tive uma folguinha, e vim conversar com vocês sobre isso, foi falar que se você quer estar num local para aprender, você vai aprender bastante, não é pouco não, tá? Claro, né? Se o sacerdote, sacerdotisa, mãe de santo, pai de santo e alorixá passar, porque eu sei que infelizmente tem alguns que não fazem esse tipo de coisa, não passam o conhecimento. Eles vão passar esse conhecimento para vocês, só que vai ser passado conhecimentos daquela tradição. Se o seu intuito
é levar para frente aquela tradição, aquela bandeira, ser um pai de santo, uma mãe de santo de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, sim, vale muito a pena. Se o seu intuito é abrir casa, você vai ter que ter esse título, você vai ter que receber esse título da mão de alguém. Agora, o seu intuito é conhecer os seus mestres, se conectar com eles, trabalhar com eles, de repente escutar mais eles, entender o que está acontecendo. Você não precisa estar dentro de um local. Você pode fazer isso sim, você e eles. É mais complicado, mais sacrifício de repente, né? Ir lá todo dia, acender vela, sentar, conversar, ficar lá pelo menos uns 30 minutos. Não é fácil. Às vezes a gente volta cansado do trabalho, estressado do dia e tem que fazer isso ainda, é mais complicado. Mas é uma coisa que vai te trazer essa conexão íntima com as entidades, com os espíritos. Então, você não vai se sentir abandonado. Eu não estou me sentindo abandonada, eu não estou me sentindo para trás, eu não estou me sentindo menos por causa disso, porque eu não frequento um local. Ah, Marília, mas o seu intuito não é cuidar? Fala uma coisa pra vocês. Quando eu era mais nova, eu fui em 3 benzedeiras. Quando eu era mais nova, quando eu era pequena. Eu lembro das 3 benzedeiras que eu fui. E, se não me engano, uma delas trazia uma entidade, uma preta velha. E ali não era um centro, era a garagem da casa dela. E ela trazia a preta velha. E ela não era mãe de santo. Então, assim, ela cuidava, a entidade dela cuidava das outras pessoas, mesmo ela não sendo mãe de santo. Porque não existe nenhum documento, nenhum, sei lá, papel que exija que para você cuidar das outras pessoas, você tenha que ser mãe de santo. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, a mãe de santo, pai de santo, sacerdote, o título em si, ele ficou muito ligado a somente a pessoa que abre uma casa para passar aquela tradição que ela aprendeu para frente. Só que as anciãs antigamente, as bruxas, as xamãs, os xamãs, entende? Não tinha nenhum local aberto. Algumas tradições você recebe isso de outra pessoa. Tem tradição que não. A minha bisavó, meu pai me conta que a minha bisavó, ou a avó dele, benzia, era parteira. E ela não recebeu isso da mão de ninguém. Era um dom dela. Se a gente tem um dom de algo, eu preciso ter um título para usar esse dom. Então, esse tempo sozinha, esse contato com ele está me mostrando isso, que para eu ter essa conexão com eles, para eu ajudar outras pessoas, eu não tenho que ter determinadas amarras da sociedade. Eu não tenho que ter determinadas amarras de religião. Tá muito ligado essa coisa do pai de santo, sacerdotisa, mas você tem que ser um sacerdote para você cuidar de alguém. O sacerdote, ele já né? A palavra já diz, cuidar de alguém. Mas você não pode ter casa.
Tá bom, eu não posso ter casa. Eu não posso ter casa porque eu não estou passando a tradição de nada? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu não estou desmerecendo de forma alguma as religiões e as tradições. Eu estou dizendo que existem coisas que foram impostas. Eu não quero seguir religião, eu não quero seguir tradição, mas eu tenho o caminho de estar trabalhando com as entidades e estar ajudando outras pessoas. E porque eu não sou de nenhuma tradição, porque eu não sou de nenhuma religião, eu não posso ajudar essas pessoas? Eu não vou aprender os fundamentos daquela tradição. Eu não vou aprender a fazer, sei lá, um padê daquela tradição. Mas eu vou aprender a fazer o padê que a minha pombagira me pedir. Eu vou aprender a fazer o benzimento que a minha velha me ensinar. Porque ela vai estar me ensinando diretamente a forma como ela quer benzer, o que ela precisa para benzer. A Padilha vai estar me mostrando exatamente o que ela quer no padê dela para ela poder me ajudar. É sobre isso que eu estou falando. Eu não quero aprender sobre outras tradições, sobre o fundamento daquelas tradições. Eu quero aprender diretamente com os meus mestres. Porque eles são mestres. Porque se Exu e Pombagira, se Preta Velha, se bruxa, se malandro, se cigana, tem esse... não é dom, né? Tem essa maravilhosa... que eles têm, nem me vem a palavra, eles abrem caminho, eles ajudam no amor, ajudam tantas outras pessoas. Por que eles não podem me ensinar para eu poder fazer na minha vida? E por que eles não podem vir para ajudar as outras pessoas? Porque eles sabem. Quem não sabe sou eu. Eles sabem. E se a gente tem na nossa cabeça de que a gente está lidando com pessoas, a gente não vai mistificar, a gente não vai passar à frente. Porque a gente já tem essa responsabilidade de que a gente está lidando com pessoas. Meu intuito não é ter um título, abrir uma casa gigante para mostrar para todo mundo que eu sou uma sacerdotisa, que eu sou uma mãe de santo e que eu me dei bem na religião. Não, eu não tenho essa pretensão de mostrar para as pessoas eu incorporando e como Padilha é assim, e como o morcego é assado. Não, eu não tenho. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu ficava escondida no fundo da sala. A pretensão não é essa. Eu apareço aqui pra vocês porque eu tive que aprender a aparecer, porque eu sou terapeuta holística, eu tenho que vender o meu trabalho. E eu não tô aqui pra falar que eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. Eu sou apenas um grãozinho de areia. Mas eu tô aqui pra mostrar pra algumas pessoas que você não morre se você sair de determinado local. Os seus espíritos, os seus mestres, as suas entidades, seus guias, chame como você quiser chamar, eles não vão embora porque você saiu de determinado local. Eles não ficaram presos naquele local, eles estão com vocês. Eles são os seus ancestrais. Tem coisas que foram me mostradas, que foram me ditas, que eu tentei falar para outras pessoas e as pessoas não acreditaram. E eu virei pro Júlio e falei assim pro Júlio: cara, às vezes eu tô me sentindo em alguns momentos esses malucos de filmes que falam: olha, os ETs estão chegando, o mundo vai acabar, vamos pra cabana tal. E todo mundo,
Ó o doidão, ó. Aí, de repente, o cabaré começa a pegar fogo e todo mundo lembra de quem? Do doidinho. E aí eu peguei e falei, se as pessoas não querem acreditar, então eu não vou falar. Né? Eu comecei a me calar. Porque o meu intuito não é falar pra mostrar que eu tô certa. Não é pra falar, pra mostrar que eu sou a Xana das galáxias. Não. Sempre no intuito de ajudar. Só que eu tenho um problema com esse meu intuito de ajudar. Porque eu quero ajudar e as pessoas não querem ajuda. É uma eterna briga minha aqui, sabe? Essa coisa de querer sempre ajudar e às vezes as pessoas não querem ajuda. E eu tenho que aceitar que as pessoas não querem ajuda. Então eu resolvi fazer essa live pra isso, pra falar pra vocês que eu estou muito bem sozinha. Não pretendo adentrar em nenhum local. Não tem jeito. Ah, mas você não quer ser sacerdotisa, você não quer ser mãe de santo. Não, eu não quero. Eu não quero. Eu quero continuar do jeito que eu tô. Conexão com os meus mestres. Ah, mas você não pensa em abrir uma casa? Gente, eu não sei. Pode ser que eu abra. Só que se eu abrir essa casa, vai ser assim... muito complicado. Porque eu acho que pra você abrir uma casa, tem tanta burocracia. E você tem que... Pra abrir uma casa, você tem que ser, né? Mãe de santo, pai de santo. Acho que você tem que ter lá um raio de uma carteirinha. Eu não sei como que funciona, pra vocês terem uma ideia, eu nem sei como que funciona. Mas o intuito da casa é ajudar. Não tem jeito. É ajudar, trazer conforto para as pessoas. Só que como a burocracia é tão grande, talvez é uma coisa que não vai rolar, porque eu não vou ter título, porque eu não vou entrar numa casa, eu não vou comprar um título de mãe de santo de Umbanda. Que eu sei que existe isso, tem gente que não faz as obrigações e simplesmente compra, ou de quimbanda, ou de candomblé. Não vou. Se para eu abrir uma casa eu ter que ter um título, isso não vai acontecer. Minha conexão vai ser com eles e eu vou ajudar de outra forma, como vai acontecer logo mais, que vai ser aberto aqui nessa página, o benzimento online. Que foi a avó que me pediu para eu abrir benzimento online. Entendeu? É a forma como eu vou ajudar? É a forma como eu vou ajudar. Eu não vou me obrigar a estar num local para ter um título, para eu conseguir abrir uma casa, para aí eu conseguir ajudar as pessoas. Eu vou ajudar de outras formas, de outros caminhos. Entendeu? E a Marília agora não é a mesma Marília de ontem. E provavelmente a Marília de amanhã não vai ser mais a Marília de hoje. A gente tá sempre mudando. Mas o importante é que a gente mude para melhor, né? Não só mude o nosso discurso pro bel prazer, né? Ontem eu falava que maçã era bom. Aí hoje eu falo que maçã é ruim porque ela tá cara. Não é assim que funciona, né? Tem certas coisas que se a gente muda da água pro vinho, é porque tem algum movimento escuso aí por trás. E eu não sou assim, né? Se eu mudar de opinião mais pra frente, eu vou chegar pra vocês e vou falar, gente, mudei de opinião. Eu resolvi adentrar o candomblé, porque eu decidi que eu acho que é isso aí, eu acho que é isso que eu quero, por exemplo, né? Ainda assim, será por um motivo. A gente vai sempre mudar de opinião por um motivo nosso, pessoal. Hoje eu não preciso estar em nenhum local. Eu não sinto falta. Sabe o que eu sinto falta de estar no local, gente? Do contato com as pessoas, da resenha. Porque eu já falei pra vocês aqui que eu sou muito dada, eu sou muito amorosa. Eu gosto de saber como as pessoas estão, eu gosto de conversar, entendeu? Eu gosto disso. Não
não deixa de ser uma família. Quando você tá num local assim, não deixa de ser uma família, né? Então, por isso que eu sinto essa falta. Mas falar pra vocês que o contato que eu estou tendo com os meus mestres hoje é igual quando eu frequentava algum local, eu vou estar mentindo pra vocês. Hoje o contato tá muito mais aberto. Tá muito mais claro, muito mais visível, né? E eles que me sustentam e eu que vou continuar honrando eles e estando com eles o quanto eu puder estar e aprendendo cada vez mais o quanto eu puder aprender. É isso, gente. Eu acho que eu falei meio que um pouco daqui, um pouco de lá. Eu não sigo o script. Eu acho que também se eu falasse desde a época do onça ia durar muito tempo, vocês iam empapuçar. Então o intuito foi falar da Marília no momento atual, né? Deixa eu ver aqui o que o José escreveu. Os títulos ou a outorga deles são mais uma necessidade do ego humano e não do propósito verdadeiro da missão na caminhada espiritual. Quem tem o dom e o cuidado, o amor pelo outro prova. Exatamente. É isso. Foi isso que a preta velha, né? Ela se denomina velha, que tá comigo, falou, né? Quem quer ajudar, arruma um jeito de ajudar. E eu já entendi que a minha missão é essa, é em ajudar, de alguma forma. Seja com um banho que eu preparo, um banho de limpeza, seja um perfume, consagrado ou não. Hoje os perfumes são consagrados, porque eu faço a consagração uma vez na vida ou tá na morte. Mas antes eles não eram consagrados, eles eram perfumes terapêuticos, mas já funcionavam, né, da forma como tinham que funcionar, com a alquimia das plantas, com a alquimia dos óleos essenciais. Mas eu sempre tive isso de ajudar, tanto que quando eu entrei para terapia holística, para fazer o curso de terapia holística, eu entrei porque em 2014 eu me tornei doula. E quando eu me tornei doula para ajudar mulheres. Sempre o ajudar. Quando eu era mais nova, eu costumava fazer a unha da minha avó, eu costumava mexer muito no cabelo dela, fazia o pé dela, e ela falava assim pra mim. Ela parecia uma preta velha, gente, a coisa mais linda, uma velhinha, ela amarrava o lencinho assim, ó, branquinho, preta velha, e ela era evangélica da congregação, usava saia, uma preta velha total, ó. Saudade da velha. E aí ela falava assim, ai filha, quando você crescer, eu tenho certeza que você vai trabalhar mexendo nas pessoas com as mãos, porque a sua mão cura. A sua mão traz uma coisa tão gostosa, uma energia tão boa. E aí, só que ela falava assim pra mim, provavelmente você vai ser manicure, você vai ser cabeleireira, que era o que vinha na cabecinha dela. Hoje eu entendo o que ela quis dizer com isso, né? A minha mão é uma mão de cura, né? É mexer com erva, é trabalhar, é rezar a erva, é rezar o perfume, é rezar o banho, é fazer um benzimento. E hoje eu entendo o que a minha avó quis dizer, né? Sentindo e trazendo a presença da velha, que apareceu há pouco tempo, e me explicou tudo isso e me botou novamente de ponta cabeça para entender aí a minha jornada, o meu momento atual e a minha espiritualidade. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter me feito entender, né? E qualquer dúvida vocês manda aí no comentário, eu respondo tranquilamente, sem problema nenhum. E é isso. Semana que vem, se tudo der certo, se não tiver problema com a convidada, estaremos aqui em live. Já temos live agendada já pro dia 5 de setembro. Temos semana que vem. Vou confirmar, mas tá tudo ok com ela, com a Kelly, que ela tinha cancelado, porque ela teve um compromisso. A gente agendou pro dia 31 a Kelly.
Já tem a live pro dia 5, vai ser numa sexta-feira, com uma convidada incrível. Temos uma sexta-feira. No dia 6 eu vou ver se eu faço com a Tati, que era pra gente fazer hoje, eu vou confirmar com ela. Dia 13 temos outra maravilhosa. E tá aí, ainda a agenda de setembro já tá quase completa já, e vamos continuar com as lives falando sobre espiritualidade. Marília, mas por que só mulheres? Não foi só mulheres, né? Tivemos o José aqui e o Wilber, mas é que são pessoas que eu conheci, são maravilhosas, que eu tenho muito carinho, potências maravilhosas, e as mulheres também fomentando muito isso, né? Para trazer mais a mulherada e mostrar, né, que existem muitas mulheres aí espiritualizadas, do axé ou não, do axé que eu falo de religião, né, candomblé, quimbanda, umbanda, ou as solos, né, ou as que seguem o culto ancestral, o culto livre, Exu e Pombagira. E o intuito é continuar, eu irei continuar. Conseguimos chegar aqui a 1000 seguidores, então fiz a live aqui pela página, não vou mais precisar fazer pelo meu pessoal. E é isso, vida que segue. Eu espero que vocês tenham gostado. Marília, é isso aqui que vocês viram, essa mulher que vos fala, TDAH, que é um pouco confusa, que mistura um pouco as coisas, mas no final eu falo e entrego o que eu quero falar. Beijinhos, um final sábado, um bom sábado, né? Final de sábado para vocês, descansem e até semana que vem.